Hoje vamos estudar uma seção do livro de Isaías que vai do capítulo 9, verso 8 até o capítulo 10, verso 34. Nós estamos estudando o capítulo 8, o capítulo 9 em especial, mas também vamos passar pelos capítulos 10, 11 e 12 até quinta-feira, para nós entendermos este contexto em que Deus prometeu a vinda do Messias divino, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Como nós já estudamos, Cristo prometeu a vinda do Messias para salvar a humanidade, o divino Jesus Cristo, mas depois Deus volta a dirigir os seus apelos e os seus avisos, tanto à nação de Israel quanto à Síria, que foi o instrumento de Deus para castigar o povo de Israel. Na seção de Isaías 9, 8 até o capítulo 10, verso 34, nós percebemos a ira de Deus contra Israel e depois o julgamento de Deus contra a Assíria. E também uma mensagem de esperança para os restantes que sobrevivessem daquele ataque assírio. O detalhe é que o povo de Israel estava tão afastado de Deus que no verso 13 do capítulo 9 lemos o seguinte: pois mesmo depois do castigo o povo não se arrependerá, não buscará o Senhor dos Exércitos. Quando Deus castiga o seu povo, e nós vemos aqui no texto que ele o faz em etapas, Deus faz isso para impedir que o seu povo seja destruído. Em 2 Pedro 3,9 lemos que Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Mas chega um momento em que o povo não queria mais ouvir aos apelos de Deus enviados através dos profetas. E aí Deus deixou que Judá e Israel sofressem os resultados da insensatez deles, para que eles entendessem que deveriam fazer escolhas melhores e não persistirem no mal, endurecendo ainda mais o coração contra os apelos divinos. No capítulo 10 nós vemos também que, além das muitas maldades do povo de Israel, que haviam juízes injustos. Aqui em Isaías 10, 1 a 3, lemos o seguinte: que aflição espera os juízes injustos e os que decretam leis opressoras. Não fazem justiça aos pobres e negam os direitos dos necessitados de meu povo. Exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu os castigar, quando trouxer de uma terra distante calamidade sobre vocês? Então Deus faz uma ameaça a todo o povo, porque estava endurecido e não aceitava os apelos divinos, e também dá um apelo, dá um recado, faz uma ameaça a todos os juízes injustos de Israel que exploravam as pessoas. Deus usou a Assíria como instrumento para isso. Porém, a Assíria também foi merecedora do castigo de Deus por causa da sua arrogância e orgulho. É o que vemos aqui em Isaías 10, a partir do verso 5. Então Deus primeiro promete um julgamento contra Israel e seus juízes, e agora um julgamento contra a Síria. Vou ler o verso 5. Que aflição espera a Assíria, a vara de minha ira? Uso-a como bastão para expressar minha fúria. Envio a Assíria contra uma nação ímpia, contra o povo contra o qual estou irado. A Assíria os saqueará e os pisará como pó sobre os seus pés. O rei da Assíria, porém, não entenderá que é meu instrumento. E esse não é o seu modo de pensar. E aí no verso 10, vemos o orgulho do rei da Síria. Sim, acabamos com muitos reinos cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria.
Portanto, derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Ou seja, o rei da Síria não tinha noção de que Deus o estava usando como vara para castigar nações ímpias. E o rei da Síria chegou a dizer o seguinte, que assim como ele derrotou outros deuses, ele vai derrotar também o Deus de Israel. E o que Deus disse acerca desta afronta? Verso 12. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar seus propósitos no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. Então você percebe nesta sessão que além de o Senhor manifestar a sua ira e castigo contra Israel, Judá e contra os juízes injustos, Deus também diz que vai julgar a Síria por causa do seu orgulho e arrogância. Entretanto, Deus encerra a sessão, diríamos assim, dando esperança para aqueles poucos sobreviventes que decidiram permanecer infiéis a Deus. Veja esse texto, eu vou ler para você agora Isaías 10, dos versos 20 até o 23. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais de aliados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. Um remanescente voltará. Sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir seu povo. Sim, o soberano Senhor dos exércitos já decidiu destruir toda a terra. Então você percebe que apesar dos castigos de Deus e ameaças sobre aqueles que eram limitados, Deus nos mostra aqui, aqueles que eram ímpios e não aceitaram os limites impostos por Deus, você percebe que Deus dá esperança a um remanescente que permaneceria fiel. E o que chama a atenção no verso 22 é que diz assim, mesmo que o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. Ou seja, Deus fica feliz pelo remanescente, pelo restante de pessoas que decidiu serem fiéis. Mas ao mesmo tempo Deus fica triste, porque mesmo sendo uma nação muito numerosa, apenas uma minoria decide voltar a Deus depois de Deus usar a Síria como vara para disciplinar o seu povo. Isto é o que aprendemos, entre outras coisas que poderíamos aprender, mas é o que aprendemos desta sessão de Isaías 9:8 até o capítulo 10, verso 34. Amanhã vamos analisar o capítulo 11 de Isaías e eu espero contar com a sua companhia. Um forte abraço e até lá.